E aí galera, tudo bem? Professor Wesley aqui, professor de filosofia. Hoje eu passei aqui para fazer uma revisão com vocês sobre um dos assuntos que são assim mais prementes e mais importantes da filosofia no sentido de origem, né? De processo de construção da filosofia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transição do mito para a filosofia, mas a gente vai focar mais a nossa aula sobre os nossos amigos pré-socráticos. É importante você lembrar que quando a gente fala de filosofia, não tem como falar de pré-socráticos sem a gente se lembrar da origem da filosofia na Grécia. A filosofia surge na Grécia dentro de um contexto muito peculiar. E quando a gente fala da surgimento da filosofia na Grécia, é sempre importante dizer que a filosofia não estava restrita à Grécia, né? Hoje a gente tem acesso a alguns filósofos extraordinários do Oriente, mas a gente se preocupa muito com a filosofia grega porque ela é a base, ela é a raiz do pensamento ocidental. Boa parte da maneira como você pensa, como nós, professores, explicamos as coisas, como a gente escreve os nossos livros, da nossa cultura em geral, da construção do pensamento ocidental, ela está diretamente ligada à filosofia e à maneira como os gregos construíram e desenvolveram o pensamento. Beleza? Dito isso, então, você precisa se lembrar que quando a gente fala da filosofia na Grécia, a gente está falando de um processo que a gente chama de transição do mito para a filosofia. E esse processo da transição do mito para a filosofia, ele acontece no momento em que o homem deixa de estar satisfeito, deixa de ficar feliz, deixa de fazer sentido para o homem as explicações mágicas e metafísicas, e o homem passa agora a buscar informações e explicações que sejam mais racionais, que sejam mais palatáveis. Por isso, um primeiro cuidado que a gente tem que tomar quando a gente estuda esse aspecto da filosofia é o cuidado para a gente não se esquecer que o conhecimento mítico, o conhecimento mitológico, esse conhecimento mágico que a gente diz, ele não pode ser desperdiçado, ele não pode ser entendido como um conhecimento que deve ser desprezado. O conhecimento mítico, o conhecimento mágico, essa explicação do mundo, ela já é um treino, ela já é uma tentativa, ela já é uma maneira argumentativa que o homem desenvolve para dar sentido às coisas que ele não entende. Então, mesmo não sendo uma explicação racional, e hoje na nossa sociedade, enquanto cultura filosófica, a gente ainda tende a valorizar mais ainda aquela explicação que é racional, e eu não estou dizendo que a gente não deva valorizar isso, mas eu estou tentando fazer você observar e perceber que ainda que uma explicação seja mítica, ainda que uma explicação seja mágica, ainda que uma explicação seja religiosa, ela é uma construção do pensamento humano na tentativa de criar uma razão, um sentido para coisas que o homem não entende. Então, quando a gente pensa no mito, a gente tem que sempre respeitar essa sabedoria, esse conhecimento, porque essa sabedoria e esse conhecimento são, em larga medida, o treinamento, as bases, a estrutura de onde o pensamento racional também vai se originar. Dito isso, então, a gente precisa pensar sempre nesses caras pré-socráticos como os caras que fazem a transição. Ou seja, eles não conseguem abandonar completamente o pensamento mitológico. O pensamento mitológico ainda vai influenciar muito o trabalho desses caras, mas eles dão um passo além, eles dão um passo em direção à razão muito importante. E por que isso acontece na Grécia? Quais são as razões, os motivos que levam esse desenvolvimento na Grécia a ser um desenvolvimento mais rápido, mais produtivo do que em outros lugares e outras regiões? Um dos aspectos fundamentais é a Constituição grega, né? A Grécia, enquanto organizada em cidades-estado, nas famosas polis, precisa muito mais pensar sobre como se organizar, sobre como viver em comunidade. Você há de concordar comigo que pessoas que vivem em comunidade, que viver em comunidade, viver em grupo não é fácil. Então, para os caras que vivem em grupo, para os caras que se organizam, para os caras que fazem a política, é necessário gastar tempo pensando nessas relações. Outro aspecto importantíssimo da cultura grega é o escravismo. Na Grécia há uma cultura de que o sujeito que faz trabalho braçal, ele é menor, ele é diminuto. Então, uma sociedade escravista tende a liberar os homens, e aqui quando eu digo homens, eu digo para aquela realidade, mas liberar o ser humano no sentido de humanidade a refletir sobre coisas sobre as quais ele não refletiria se estivesse trabalhando. Então nós temos um grupo de cidadãos
na Grécia que vão ter a possibilidade de não executar o trabalho, porque tem escravos fazendo isso por eles, então eles vão ter o ócio. O ócio não no sentido da preguiça, da vagabundagem como a gente tem hoje. O ócio no sentido de tempo para pensar, para refletir sobre coisas que nós cotidianamente não refletiríamos, ok? Um terceiro aspecto é a veia comercial da Grécia. A Grécia tem um aspecto comercial muito importante, né? A Grécia foi dada ao comércio, a Grécia tem esse viés comercial. E você há de concordar comigo que uma sociedade que tem esse viés comercial, ela tende a ter interações culturais muito maiores. Ou seja, sociedades isoladas, sociedades que tendem a se manter com baixa interação com outras civilizações, e uma das interações mais fortes sempre será o comércio, então a Grécia vai ter contato com muitas civilizações e com muitas maneiras de viver. Esse contato e essa relação vão produzir nos gregos um processo muito efervescente de caldeirão cultural. Então a Grécia ela vai ter uma característica cultural muito presente e muito, assim, heterogênea. Essa palavra é boa, né? Heterogênea, ou seja, há um caldeirão cultural ali muito grande. Existem outros aspectos, mas eu acho que esses três aspectos são aspectos decisivos para que a filosofia surja na Grécia. Dito isso, então, surge ali na Grécia, né, alguns pensadores, e esses caras, ali por volta do século VII, século V a.C., surge um grupo de pensadores. E é bom sempre entender que esses caras, em dado momento, fazem parte de regiões próximas, mas alguns deles estão distantes, então eles nem sempre compartilham o pensamento e também nem sempre eles são contemporâneos, né? A gente precisa dizer isso. Pré-socráticos no sentido de pertencer a uma escola de pensamento que vem antes da escola de pensamento do Sócrates. E que escola de pensamento é essa? É uma escola de pensamento que você vai ouvir muito essa frase, que é a cosmologia. Cosmo no sentido de universo, logia no sentido de conhecimento, de estudo. Então é uma escola que vai passar a estudar o cosmo. E é sempre bom você entender que cosmo para o grego, para nós também, né? Cosmo a gente tem o sentido de universo. Mas a nossa percepção de universo hoje é de algo extenso, infinito, ilimitado, né? Quando eu penso em cosmo hoje, eu lembro lá do Carl Sagan e dessa ideia de que o cosmo é algo grande, algo enorme, algo incontido, algo infinito. Para o grego, não. A ideia de cosmo para o grego é uma ideia de um universo, mas um universo finito e ordenado. É por isso que o grego tem tanta preocupação em encontrar o lugar das coisas, o sentido das coisas. Porque nessa visão de cosmo grega, a gente entende que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua função. E que a vida boa, ou seja, que ser eficiente, que ser ético é estar no lugar que o universo proporcionou ou que o cosmos proporcionou para você estar. Então esses caras são caras que vão tentar, sobretudo, entender não só a origem. Talvez a origem seja uma das menores preocupações deles. Eles querem entender como esse universo funciona e como esse universo se organiza. Eles precisam entender qual é o fenômeno que levou esse universo a se organizar. Dito isso, então, nós precisamos entender que a única ferramenta que esses caras têm para entender o universo, eles não têm Google, né? Eles não têm enciclopédia, eles não têm telescópio Hubble, eles não saíram da estratosfera, da atmosfera e da estratosfera, eles não têm esse processo, eles não têm esse conhecimento. Então o que esses caras têm nesse momento? Eles têm duas coisas, o raciocínio e eles têm a natureza. Então eles querem, a partir da natureza, a partir da observação da natureza, ou seja, a partir das leis naturais, e do raciocínio, e da razão, e da racionalidade, produzir uma explicação lógica, uma explicação racional, uma explicação que não seja mítica, que não envolva deuses ou fórmulas mágicas. Então agora eu tenho caras que vão usar a natureza, a physis, por isso inclusive que a sua matéria, a matéria amada de todos nós, é a física, tem esse nome física, ou seja, o que a física estuda? A gente estuda na física as leis da natureza, não é assim? Então eu estudo na física as leis da natureza.
Então eles querem entender o universo a partir da physis. Ok até aqui? Ótimo. O primeiro cara, então, que vai inaugurar esse processo, o primeiro filósofo que vai inaugurar esse processo, é um cara que chama Tales de Mileto. A escola dos Milésios, né? Então, Tales de Mileto é o cara que inaugura essa escola filosófica. Inaugura essa escola filosófica no sentido de que Tales é o primeiro sujeito que vai buscar uma explicação racional para o universo. E olha só como é que o mito ainda está presente, ainda é influente no pensamento desses caras. Tales de Mileto, ele ao observar a natureza, ele começa a buscar um elemento único, um elemento universal, um elemento do qual todas as outras coisas da natureza e do cosmos sejam constituídas. Ele vai dar um nome para esse elemento. O nome desse elemento vai ser Arquê. Na verdade, não é Tales que dá esse nome, beleza? Não é Tales. Mas o elemento que se busca, esse elemento primordial, esse elemento de qual todas as coisas são compostas, vai receber o nome na filosofia de Arquê. Tales, então, que é um sujeito que tem uma relação muito próxima com o Egito, e essa relação próxima dele com o Egito e talvez a adoração, olha aqui de novo o mito presente, ou seja, do mesmo jeito que no mito eu tenho sempre um Deus que origina as coisas, eu tenho sempre uma origem única do universo, eu procuro agora também no pensamento racional um surgimento único. E olha só, do mesmo jeito que no Egito o Nilo era representado como aquele que deu a vida, né? A frase de Heródoto famosa, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, nessas viagens que Tales faz até o Egito, ele percebe e consegue identificar que a água é um elemento que está muito presente, um elemento que está muito próximo da vida. E aí o Tales, depois das suas viagens, da sua percepção, ele começa a observar e fazer anotações e ele percebe assim, quando uma mulher vai parir, ou seja, quando uma mulher vai para o parto, o que é que sai antes do bebê? Água. Quando você vai até o Egito, você atravessa dezenas, centenas de quilômetros de deserto e quando você chega perto do Nilo surge vida. Quando você tem uma planta e não rega ela, ela morre. Quando você vê um animal morto, o que sai dele é água. Então Tales faz uma conclusão, Tales faz um raciocínio, Tales faz uma conclusão, e a conclusão que Tales chega é a seguinte: tem água, tem vida, não tem água, não tem vida. Logo, o princípio fundamental de todas as coisas provavelmente será a água. Percebe aqui esse raciocínio? É um raciocínio lógico? Me parece lógico. É um raciocínio, assim, que busca a racionalidade? É. Mas é um raciocínio certo? Não. Não é um raciocínio correto. A afirmação dele não está correta. Mas, diante daquela realidade que ele vivia, é o cara que inaugura esse pensamento. É o cara que inaugura a tentativa de explicação racional. As lições de Tales são tão importantes que ele cria discípulos, e um dos seus discípulos é um cara que chama Anaximandro. E Anaximandro, que também era de Mileto, discípulo de Sócrates, ele faz uma observação e ele consegue entender e perceber que o seu mestre estava errado. Errado em dizer que a água era o princípio fundamental de todas as coisas, que a água era o arquê. Mas ele consegue compreender e entender que a definição que Tales dá, ou seja, a busca por um princípio universal, essa busca não está errada. Então, o nosso amigo Anaximandro começa também a buscar esse princípio primordial, esse arquê. Anaximandro chega a uma conclusão. Ele não consegue encontrar. Ele diz assim, Tales, não é a água. Eu consigo entender hoje que não é a água. Por que não é a água? Porque essa mesa que eu estou apoiado aqui não é feita de água, não tem água nela. Ok? Então, todas as coisas não podem ser feitas. A garrafinha que contém a água não é feita de água. Então, todas as coisas não podem ter como princípio originador a água. Mas o nosso amigo Anaximandro diz assim, olha, eu também não sei o que é. Ou seja, Anaximandro diz assim, olha, não é a água. E você pergunta para ele, o que é Anaximandro? Ele diz, eu também não sei. A única coisa que eu compreendi é que, primeiro, existe um ciclo infinito, tá? Existe um eterno ciclo, como a água, né? A água não é assim? A água, ela
chove, né? E aí a água é usada na agricultura, e aí em algum momento a água ela é consumida, depois ela evapora, e aí ela vai para as nuvens, e ela precipita de novo, e ela se torna líquida de novo, ou seja, é um ciclo. Então, o nosso amigo Anaximandro, ele entende que é um ciclo infinito das coisas, que as coisas vivem um ciclo infinito, mas ele não consegue ainda determinar qual é o princípio que move, qual é o princípio que transforma esse ciclo ou que participa desse ciclo. Como ele não consegue determinar esse arquê, esse elemento, ele vai dar um nome para ele que é o nome de Apeiron. Então, quando a gente fala de Anaximandro, é sempre bom a gente lembrar que ele está se referindo assim a esse ciclo infinito das coisas, né? Percebe que esse pensamento vai influenciar e vai incentivar outros pensadores na frente. Mas o Anaximandro faz uma contribuição que talvez seja das mais importantes. Anaximandro diz assim, olha cara, eu não sei o que é o arquê, mas eu vou te dar duas características do arquê que para quando você encontrar ele, você saiba o que é. É tipo assim, eu não sei onde tem um namorado perfeito, onde tem uma namorada perfeita, ok? Mas quando você encontrar o namorado perfeito e a namorada perfeita, eu vou te dar a dica de quais são as características que ele tem que ter. Então, o nosso amigo Anaximandro dá duas características que o arquê tem que ter. Ou seja, para se lançar, para ter o desejo, para ser candidato a arquê, tem que ter essas duas características. Primeira, tem que ser. Ser com S maiúsculo. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas que coisa estúpida, coisa idiota? É lógico que tem que ser. Por que a primeira determinação do Anaximandro é tem que ser? Porque esses caras estão lutando contra o fantástico, contra o mágico, contra o místico. Então o que ele quer dizer é simples assim, ele está dizendo, cara, não pode ser o pó do prim-pim-pim. Não pode ser a poção mágica. Não pode ser. Não pode ser a meleca do nariz do giga. Não pode ser. Tem que ser alguma coisa que possa ser contemplada, entendida racionalmente. Então a primeira característica do arquê, ele tem que ser. Segunda característica do arquê, ele tem que mudar de forma sem deixar de ser o que era antes. Eita, nós, agora ficou bom. Presta atenção. Ele tem que mudar de forma sem deixar de ser o que era. Ficou bom agora, não ficou? Vou simplificar para você. Vou dar o exemplo de novo da água. Beleza? Água. Vou até tomar um golinho em sua homenagem, tá? Ó, para você ver que é água mesmo. A água, ela passa por um processo. Quando a água está em estado sólido, como é que a gente chama a água? Gelo. E quando a água está em estado gasoso? Vapor. Só que você concorda comigo? E quando eu chamo aquilo de gelo ou quando eu chamo aquilo de vapor, eu só dei um novo nome para a água. Continua sendo água. Só que agora é água em estado líquido e agora é água em estado gasoso. Perdão. Gelo é água em estado sólido e vapor é água em estado gasoso. Mudou de forma? Mudou. Deixou de ser o que era? Não. Então o arquê, para ser arquê, ele tem que ser e mudar de forma sem deixar de ser o que era. Ok? Por que tem que ter essa característica? Porque ele tem que existir e como ele é o princípio fundamental de todas as coisas, cara, ele precisa mudar de forma. Ele precisa se transformar em todas as coisas que tem no universo, no cosmo. Mas ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser. Porque se ele deixar de ser, ele não é o arquê. Ok? Show de bola, então. Beleza. Esse é o nosso amigo Anaximandro. Próximo cara que nós vamos estudar agora é o nosso amigo Anaximenes. E o nosso amigo Anaximenes, ele vai entender que o arquê é o ar, tá? Então, ele entende que o que comanda o mundo é o ar. É uma conclusão também que me parece, para aquele período, racional. Mas aí, o Anaximenes vai ter algumas questões que vão acabar permeando o seu ideal, que vão acabar conflitando com seus pares, e na escola dos Milésios nós vamos destacar mesmo esses dois caras, o nosso amigo Tales de Mileto e o nosso amigo Anaximandro, ok? O próximo cara que a gente vai estudar é um sujeito muito extraordinário, que é o nosso amigo Pitágoras. Então, cara, olha só, Pitágoras talvez seja um dos filósofos pré-socráticos mais famosos e mais conhecidos, né? Ele vai fazer parte de uma escola que chama Escola Pitagórica,
e esses caras vão elevar essa ideia quase a uma ideia religiosa, então assim, havia um culto religioso com alguns costumes estranhos, mas a principal contribuição para o Pitágoras para esse período da filosofia é a ideia dos números. Então Pitágoras tem uma ideia muito simples, o número não é uma representação, o número é uma entidade, o número é um ser. Então Pitágoras entende o número não como uma representação. Quando você faz o 4, lá o 5, aquilo é uma representação de uma entidade que verdadeiramente existe. Ou seja, o número ele é anterior à representação que você fez dele. Vou simplificar para você. Se eu pedir você para medir a sala da sua casa aí, onde você está assistindo a aula, isso você vai medir. Se eu te der uma trena, você vai medir. Mas se eu der a mesma trena e entregar para um bebê, ele consegue medir? Não consegue. Por que ele não consegue? Ele não consegue porque ele não tem o conhecimento da medida. Mas eu pergunto para você, a medida deixa de existir porque o bebê não sabe usar a trena? É só isso que o Pitágoras está dizendo. O Pitágoras está dizendo assim, olha, hoje nós criamos representações para o número. Então existe uma coisa que é a representação e existe uma outra coisa que é o número. O número, ele é infinitamente, ele é uma entidade muito melhor, muito superior a essa representação que nós fazemos. Percebe, inclusive, que essa ideia é uma ideia que vai influenciar depois o Platão lá? Mundo das ideias, ok? E mundo sensível. O mundo representado, o mundo em que a gente consegue representar as coisas aqui, o mundo dos sentidos, e o mundo lá onde as coisas são perfeitas. Olha só essa dicotomia aqui, beleza? Então, para Pitágoras, um número é o grande arquê. Princípio primordial. Depois de Pitágoras, nós temos dois caras que a gente vai chamar de atomistas, né? Que é o nosso amigo Demócrito e o nosso amigo Leucipo. Demócrito e Leucipo, eles vão desenvolver uma ideia que você encontra aí na química até hoje, né? Quando você está estudando química, o seu professor provavelmente fala para você sobre Demócrito. Demócrito é uma ideia muito simples. Ele vai criar a ideia de um átomo, o átomo ideia, átomo-ideia. Qual a ideia do nosso amigo Demócrito? É que se nós reduzirmos a matéria, ou seja, se nós reduzirmos tudo que existe, o máximo que pudermos, nós chegaríamos em algum ponto em uma unidade, em um elemento que seria indivisível. É bom sempre você dizer esse átomo ideia, tá? Ideia, esse izinho de ideia aqui, ó. De indivisível, de invisível e de inteligível. Então, olha só. O átomo ideia do Demócrito é algo que é indivisível. Ele é tão pequeno que não dá para dividir. Ele é invisível, porque não consigo ver de tão pequeno que ele é, porque é algo que não pode ser dividido mais, não pode ser visto a olho nu. Mas eu posso entendê-lo. Entendê-lo no sentido de que a razão vai me dar essa capacidade. Mas eu não consigo entendê-lo completamente. Por exemplo, o Demócrito vai chegar à seguinte conclusão, olha, tudo é feito de átomo e vazio. Tudo é feito de átomo e vazio. Suave. Então, o que muda, o que faz a mesa, o violão, eu e você, não são elementos diferentes. São apenas maneiras diferentes de se organizar. Então, a maneira como o átomo se organiza faz com que as coisas nasçam, e quando o átomo se desorganiza, ele faz com que as coisas morram. Então, as coisas vêm à existência quando a gente organiza os átomos, e as coisas deixam de existir quando o átomo se desorganiza. Então, tudo no universo, no cosmos, para os nossos amigos atomistas, serão compostos desses átomos. Ele, inclusive, não sabe muito bem como é que o átomo se organiza, mas ele entende que isso é uma propriedade dos próprios átomos. Você vê que esses caras estavam tão além, né? E eu gosto de pensar nisso, velho, que os caras estão lá no meio do mato, né, velho? Pensando no meio do mato, usando a cabeça e a natureza para pensar. Olha só, esses caras estavam tão adiante que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né, de campo eletromagnético e da maneira como os átomos. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o grafite e o diamante, que são compostos pelos mesmos elementos, mas que se organizam de maneira diferente. Ou seja, um é o diamante, que quebra, pode cortar qualquer coisa, e o outro é o grafite, que se você colocar na sua lapiseira aí provavelmente vai quebrar, né? Olha que diferença extraordinária. Por fim, agora nós vamos chegar aos dois últimos pensadores desse processo, que é o nosso amigo Parmênides e o nosso amigo Heráclito. Então eu queria falar com você primeiro sobre o nosso amigo Parmênides. Tá aí. Parmênides é um dos pensadores pré-socráticos que mais vão influenciar Platão e Sócrates.
Por isso esses dois caras são muito importantes. Parmênides, ele tinha uma ideia muito simples. Ele dizia assim, olha, tudo é fixo, tudo é estável, nada muda de verdade. Na verdade, as coisas mudam só na forma, mas permanecem na essência. Então, para Parmênides, a gente tem uma essência permanente em todas as coisas. Essa essência permanente em todas as coisas determina o que elas realmente são. Então, presta atenção que o Parmênides, vou usar o exemplo da madeira. O lápis que você escreve, a mesa que você se apoia, a cadeira que você senta, a porta que você fecha, tudo isso é feito de madeira. Concorda comigo? Só que você vai chamar a porta de porta, o lápis de lápis, entendeu? Né? O violão de violão. Mas em essência, tudo isso é madeira. Mudou a forma, mas não mudou a essência. Parmênides, quando defende essa ideia, ele está dizendo que as coisas são imutáveis, que o mundo é imutável e que, por ser imutável, a gente não vai ter grandes mudanças no universo. O universo ainda continua contido, mesmo que naquele ciclo, mesmo que as coisas vão se renovando. Na verdade, a renovação acontece, mas as coisas não mudam, as coisas não deixam de ser o que são. Outro papel importante do Parmênides é que ele é o primeiro filósofo pré-socrático a determinar, a caminhar no sentido de uma filosofia mais antropológica, na filosofia que a gente chama da filosofia do nomos, da norma, da forma humana. Então, o nosso amigo Parmênides vai contribuir muito com a ideia de opinião e verdade, que o homem tem sempre dois caminhos a trilhar, o caminho da opinião e o caminho da verdade. O caminho da opinião é fácil, mas leva à ruína, e o caminho da verdade é duro, mas leva à vitória. Não sei qual vitória, mas a vitória, ok? Então, ele não define aqui, ele não gasta tempo determinando o que é vitória e o que é derrota. Ele não gasta tempo como Sócrates vai gastar, como Platão e Aristóteles vão gastar, para definir o que é essa vida boa, né? Como é que esses caminhos vão te levar para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim, para a vida boa ou para a vida ruim. Ele não vai discutir isso, mas ele vai dizer que existem sempre duas vias para o homem. A via da episteme, a via da verdade, e a via da opinião, a via da doxa. Contrapartida, ou seja, num sentido oposto ao de Parmênides, a gente tem o Heráclito. Heráclito, autor de uma frase famosa, muita gente usa no Facebook, né, já foi inclusive frase de final de novela. O nosso amigo Heráclito vai dizer uma frase que diz assim, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. A frase que o nosso amigo Heráclito está querendo dizer para nós é que o mundo está em constante transformação e que nós não podemos ter certeza, ou seja, que o mundo nunca é o mesmo, o mundo é sempre inédito. Ou seja, você começou a assistir essa videoaula minha agora, você é diferente do cara que vai terminar ela. Porque você foi mudado, o mundo mudou você e você o mundo. Por isso ele diz, olha, ninguém vai entrar no mesmo rio duas vezes. Porque quando você volta, o rio é outro, mas você também é outro. E ainda que você volte no mesmo instante, ainda que seja uma piscina para você dizer que é a mesma água, quando você entra na água, quando você se refresca na água, você não é a mesma pessoa que sentia calor antes de entrar. Eu gosto de dar sempre o exemplo do sanduba, né? Quando você chega numa parada de beira de estrada e pede um pão com linguiça morrendo de fome, você come aquele primeiro pão com linguiça com direito a tudo, e aí você se empanturra com ele, e aí você diz assim, vou pedir o segundo. E o segundo pão com linguiça nunca é tão bom quanto o primeiro. Não porque o garçom tenha deixado, inclusive, de colocar lá a mão suja nele. O segundo pão com linguiça pode ser exatamente assim, parecido, muito igual com o primeiro. Pode ter feito da mesma linguiça, do mesmo pão, pode ter ficado o mesmo tempo na chapa. Mas você, ao comer o segundo pão com linguiça, não é a mesma pessoa faminta. Porque o primeiro pão com linguiça mudou quem você era. Então, para o nosso amigo Heráclito, o mundo está em constante mudança e alteração. A chama é um símbolo para o Heráclito, né? Quando você olha uma chama, ela parece ser a mesma, mas na verdade a chama sobrevive na mudança. A chama nada mais é do que a queima constante de combustível e oxigênio. Então, enquanto há queima de combustível e oxigênio, a chama está em renovação contínua. O dia que faltar um desses dois elementos, ela deixa de existir porque para de haver a transformação.
Para o Heráclito ainda, há uma oposição nessas ideias. Então há uma oposição dos contrários. Para Heráclito, existe uma oposição aqui entre aquilo que entre os opostos. Então, entre o frio e o quente, entre o doce e o salgado, e é nessa oposição em que eles lutam, mas ao mesmo tempo se complementam. Então, o universo está em constante mudança e o universo, se pudesse ser visto de cima, só alcançaria o seu equilíbrio enquanto os opostos estão em contato, enquanto os opostos colidem. Colidem no sentido de se enfrentar, mas colidem também no sentido de se complementar. É bom você pensar, quando a gente for estudar Aristóteles lá, você vai se lembrar que o nosso amigo Aristóteles vai falar sobre uma ideia que é a ideia da justa medida. E quando a gente fala da ideia da justa medida, você há de concordar comigo que Aristóteles está falando um pouquinho dessa ideia, né? Essa ideia de que os opostos têm que alcançar um equilíbrio. Ok, senhores? Então, essa fila, essa lista de pré-socráticos aí, chegamos agora ao final da nossa aula, é o conjunto de grupos e de pensadores. Existem muitos outros, mas nós elencamos alguns aqui a título de exemplo e também os principais, ok? Então, só um resuminho da nossa aula para vocês entenderem e se situar. Nós vimos lá o início da filosofia na Grécia, entendemos os motivos que levaram a Grécia a ser o berço da filosofia ocidental, que é o modo de produção escravista, que permite o ócio, que é a característica comercial que vai criar interação, e que é a sociedade em polis, em cidades, que estimula esse contato. Vimos ainda que os filósofos pré-socráticos, eles vão buscar entender o cosmo, que é o universo, através da physis, que é a natureza, e em busca de um elemento primordial que a gente chama de arquê. Esses caras vão ser chamados então de filósofos da natureza, filósofos pré-socráticos ou filósofos cosmólogos, aqueles que buscam a cosmologia, né? O estudo do cosmo. Elencamos aqui o nosso amigo Tales de Mileto, que tinha como princípio fundamental a água. Depois nós vimos o nosso amigo Anaximandro, que cria a ideia do apeiron e vai dar aquela regra do arquê. Depois nós vimos também o nosso amigo Anaximenes, que é o cara do vento, do ar. Passamos ali pelo nosso titio Pitágoras, o nosso filósofo dos números, e que apresenta essa ideia dos números e essa dimensão do ser e da representação do ser. Vimos Parmênides, para quem tudo é estático, em que nada muda, só muda a forma, mas não muda a essência, e que trilha aquelas duas vias ali, a via da verdade e a via da opinião. E por fim, Heráclito, dizendo que tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia o nosso amigo Lulu Santos, assim como uma onda no mar. Beleza? Foi uma alegria estar com você, espero que tenha te ajudado. Dá um joinha no canal, curte o nosso canal aí, vai ser sempre uma alegria estar com vocês. Um abraço.